ali pela Coelho da Gostém tem uma ruazinha apertadinha. E tem um caminho lá que toda manhã, quando eu passo, eu olho para aquele caminho, eu falo assim: Senhor, o caminho é estreito. Toda manhã que eu passo por ali, eu falo: Jesus, o caminho é estreito. Porque o Caio, ele passa do lado, e o caminho ele é tão estreitinho que parece que é uma montanha, que vai subindo assim, vai subindo, e parece que lá em cima tem uma casa. E toda vez que eu passo por ali, eu olho, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: o caminho do Senhor é estreito, é apertado, é com dificuldade que realmente nós desenvolvemos a nossa fé, de estarmos realmente servindo ao Senhor. Abre em João 12. João 12, Doze, 26. 12:26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sabe qual foi a atitude dessa mulher? Instantaneamente ela serviu o Senhor Jesus. Instantaneamente ela foi grata pela cura que ela recebeu quando Jesus chegou na casa dela. Servir ao Senhor. A palavra deixa bem claro: se você serve o Senhor, você tem que seguir o Senhor. Não basta somente servir Deus, seguir Deus. A atitude é seguir o Senhor. E quando você segue o Senhor, irmãos, dentro do seu coração vai ter amor pelo próximo, você vai ter atitudes que vão mudar o seu relacionamento com outras pessoas, você vai ter atitudes que vão mudar o lugar onde você congrega, porque você está servindo Deus, você não está servindo o homem. O que Deus ele quer falar para nós nessa manhã, irmãos, é que ser um servo de Deus é servir o Senhor e seguir o Senhor. Por isso que eu falei, o caminho é estreito, o caminho ele é apertado, às vezes com espinhos, às vezes com fardos, mas a recompensa é grandiosa. Aleluia. Porque Deus ele vai tirando os espinhos, Deus ele vai tirando os fardos, Deus ele vai te dando o crescimento necessário para a sua vida. As pessoas às vezes elas chegam na presença de Deus e ela chega com um semblante caído. Ela chega todo despedaçado na presença de Deus, sem ânimo para nada. Só que no momento que Jesus adentra a sua vida, a sua casa, Jesus ele muda isso. Né? Jesus ele muda a sua vida. Jesus ele transforma. Sabe? Então ele transforma o seu modo de pensar, o seu modo de falar. E você realmente é abençoado por Deus. Nós devemos realmente servir o Senhor como essa palavra diz, porque futuramente o Pai nos recompensará. A recompensa não vem de homem, a recompensa vem de Deus. Tudo que nós devemos fazer para a edificação do corpo de Cristo, nós devemos fazer. Nós devemos realmente servir o Senhor com alegria, servir Deus em todo tempo. E servir Deus é como eu sempre falo, existe disposição. E nem todas as pessoas estão dispostas a pagar o preço pelo Evangelho. Nem todas as pessoas elas estão realmente dispostas a querer mudança em sua vida, em sua casa, e querer mudança no lugar onde você está. Jesus, como nós vemos na palavra, ele veio anunciar o reino de Deus. Não somente anunciar o reino de Deus, mas por onde Jesus ele passava, havia mudança. Pessoas eram mudadas, pessoas eram transformadas, vidas eram tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Abre a palavra do Senhor. 1 Coríntios. Esta manhã você vai sair daqui, em nome de Jesus, edificado com mais um pouco da palavra do Senhor. Amém. Creio que realmente é um novo tempo de Deus para as nossas vidas, é um novo tempo de Deus para a igreja de Jesus. Deus, ele
Senhor, Ele tem pressa em que nós venhamos a viver o novo tempo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 3 coisas básicas que você precisa entender nessa manhã, que fizeram a diferença na vida da sogra de Pedro. Essas 3 coisinhas, irmãos, é necessário que você guarde na sua mente, anote no caderno, mas isso vai fazer a diferença em sua vida. 1 Coríntios 6, 19 ao 20 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que palavra tremenda. 3 coisas básicas que você precisa entender nessa manhã. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus, ele habita no teu corpo. E se o Espírito Santo de Deus, ele habita no seu corpo, irmãos, vigia. Vigia. Vigia, meu amado. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que nós devemos glorificar o Senhor Jesus pelo nosso corpo. Olha que palavra tremenda. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, ele habita em você, por isso que eu falei às mulheres, aos homens, o devido cuidado que a igreja deve ter em relação, eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vive e habita em mim. Isso era que Deus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você não precisa novamente voltar ao ventre da sua mãe. Nicodemos, você precisa nascer do Espírito Santo de Deus. E isso vai gerar diferença na igreja. O Espírito Santo de Deus gera a diferença em nossas vidas, amados. Você é cheio do Espírito Santo? Amém. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, não, irmão. Não é só falar em línguas, não. E isso é bom para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Mas ser cheio do Espírito Santo é você ter atitude de cristão. É você ter mudança de um cristão verdadeiro. É você ter caráter de cristão. Amém? Amém. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. A palavra é dura. A pastora, a palavra é dura. Mas eu amo esse Deus, porque Ele é Deus de amor, mas Ele também é Deus fogo consumidor. É um Deus que corrige os seus filhos. Aleluia. E tudo que Deus, Ele quer das nossas vidas, irmãos, é mudança. Muda, amado. Enquanto é tempo, é o tempo da visitação de Deus. Muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de falar. Para de criticar o irmão, para de criticar a igreja, para de criticar o lugar que você congrega, para de criticar as outras igrejas que estão aí fora. Muda. Seja a diferença nessa terra. Porque Deus, Ele está visitando o Japão. E se você não estiver apercebido da visitação de Deus, você vai ficar. É sério, é sério. Se você não tiver uma vida voltada e centralizada no Espírito Santo de Deus, deixando o pecado de lado, irmãos, você fica. Pastor, uma roupa pode deixar eu para trás? Pode. Misericórdia, pastor, que é isso que você está falando? Pode, sabe por quê? Porque se você fizer o seu irmão pecar e ele pecar por sua causa, você vai ficar. É sério, irmão? É. Pastora, eu pela minha boca, se eu falar mal de alguém eu fico? Sinto muito, irmão, fica. Você não tem fofoqueiro, não. Você pensa que você vai chegar lá e vai, ô anjo, vem cá que eu vou te contar um segredinho. Misericórdia, lá não tem fofoca. Lá não tem discórdia, lá não tem desunião. Então, padrão de Deus é santidade. Vida no Espírito Santo de Deus, irmãos, é santidade. É duro? Pastor, é duro. Mas antes ser duro aqui, irmãos, do que futuramente nós sermos queimados no fogo do inferno. É sério isso. Ser cristão não é brincar. Você está carregando o Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei outro dia no estudo de evangelismo, depois eu falei, Deus, é só o Espírito Santo para falar umas coisas dessas, porque eu até comentei com a diaconisa Kelly. Eu falei, Deus, é só o Espírito Santo para abrir a minha boca para me falar, que eu sei que às vezes a pastora é cajadada, é peso forte, meu. Mas Deus me chamou assim, né? E eu glorifico a Deus porque eu sou assim, porque uns são mais
light, Deus usa eles assim também. Eles têm unção, têm poder.